Olá, hoje eu vim aqui para te explicar o que é core, para que ele serve e por que ele é uma ótima ferramenta para te ajudar no alívio de dores. O core é uma palavra em inglês que significa núcleo, centro. Então nada mais é do que um conjunto de músculos no centro do nosso corpo, que seria a região do nosso tronco. Então o core, ele compreende músculos tanto da região abdominal quanto da região posterior, da região das costas e do assoalho pélvico, que é a parte que a gente tem de musculaturas na nossa pelve, né, que envolvem a nossa pelve, que estão por dentro da nossa pelve e tem a função também de segurar, né, todos os nossos órgãos. Também faz parte do core o diafragma, que é um músculo que fica embaixo dos pulmões. Esse conjunto de músculos, o core, ele tem uma função muito importante de estabilização da nossa coluna e também ele é responsável pela estabilidade de vários movimentos que a gente realiza no nosso dia a dia, inclusive permanecer sentado. O core, ele ajuda na manutenção da nossa postura. Então, se o nosso core, né, pensando nesse conjunto de músculos, que não é uma coisa só, é realmente um conjunto de vários músculos, né? Se ele estiver fraco, acaba que a gente fica com uma postura inadequada, que consequentemente vai acabar gerando dores, né? Talvez desenvolvendo aí processos degenerativos nos nossos discos vertebrais, formando hérnias futuramente, dentre outras questões. Então, o abdômen por si só é muito importante que ele esteja fortalecido para proteger a nossa coluna lombar, assim como as musculaturas que estão na nossa coluna. Todas essas vértebras nós temos inervações que saem, né? Porque dentro da nossa coluna vertebral passa a nossa medula, que leva todos os nervos, todas as terminações nervosas, como se fossem fios, levando para todas as partes do nosso corpo, né? Levando para as extremidades do nosso corpo. Então, os nervos que saem dali, da nossa coluna, das vértebras, tem também a questão dos músculos, né? Nós temos músculos em todas as nossas vértebras que têm origens e inserções, né, na nossa coluna, que são responsáveis por estabilizar a nossa coluna. Então imagina como se esses músculos fossem cordas que conseguem manter a nossa coluna no lugar. Mas se uma dessas cordinhas estiver puxando demais, a nossa coluna vai ficar músculo, né? Estiver puxando demais, a minha coluna vai fazer isso ao longo do tempo, né? E aí, se esse músculo aqui tá mais fraco, ele não vai conseguir ter força para puxar desse outro lado. Então, a gente precisa treinar essa musculatura como um todo para que ela se fortaleça e ajude na estabilização, deixar a nossa coluna mais estável. Então, por isso é importante treinar esse tipo de músculo. Então, treinar essa musculatura evita, né, reduz a probabilidade de a gente ter lesões na coluna, da gente desenvolver hérnias de disco, dentre outras lesões que podem acontecer, até mesmo crises de dor. Então, ajuda a evitar essas crises, né? E se porventura acontecer, de algum dia você for fazer algum movimento, for carregar alguma coisa e se machucar, não é com tanta intensidade, porque teu músculo tá mais forte e a tua coluna tá mais estável. Também vai ajudar na melhora da postura, né? Porque a gente vai ter todo como se fosse um cinturão do nosso corpo, todo protegendo a nossa coluna, o nosso corpo como um todo. Então a gente vai se movimentar melhor, a gente vai fazer as rotações de uma maneira que a gente não rode demais e exceda o movimento. A gente vai flexionar o nosso corpo à frente, né? De uma maneira mais segura, porque as musculaturas vão estar fazendo o papel delas de segurar um pouquinho o movimento para ele não passar do ponto. Todas essas coisas, todos esses benefícios a gente acaba tendo, né, com o passar do tempo, treinando essas musculaturas do core. Não é só fazer abdominal, não é só fazer exercício de lombar, são diversos exercícios que a gente precisa incluir na nossa rotina para pensar nesse núcleo, nesse centro do nosso corpo que é tão importante. Inclusive o diafragma, né? Você sabia que até a nossa respiração
respiração influencia na nossa coluna, a maneira como a gente respira, se nós temos respirações mais curtas, se nós sabemos fazer a respiração baixa, que é aquela respiração que a gente faz com o abdômen, né, utilizando o diafragma e não a respiração pulmonar, onde a gente mexe a nossa caixa torácica. Existe diferença entre essas respirações e é importante você saber disso. Inclusive, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários. Quero aprender exercícios para respiração baixa, né? Deixa aqui nos comentários que eu vou providenciar um outro conteúdo, um outro vídeo falando só sobre a parte prática relacionada a isso. Nos dias de hoje, grande parte das pessoas passam boa parte do seu dia sentadas, né? Às vezes de 8 a 9 horas sentadas, e isso é um dos fatores que acaba enfraquecendo o nosso core, porque aí muitas dessas pessoas acabam não fazendo exercício físico de maneira sistemática, e aí ela acaba enfraquecendo. Eu tenho muitos casos de alunas, às vezes até com uma idade assim, considerada pessoas jovens, né? 20 e poucos, 30 e poucos anos, que nunca tiveram filhos, e principalmente, né, questão de mulheres, assim, falando, com problema de escape de urina durante a atividade física. E aí o problema é porque é a atividade física que me faz forçar demais e eu acabo tendo esse escape de urina. Não é por conta disso. Isso é um grande indício de que a musculatura pélvica está fraca e por conta disso ela não consegue fazer o papel dela de reter totalmente a urina ali. Aí quando você começa a pular, né, começa a fazer atividade física, não tem força para segurar. Então, inclusive essa musculatura pélvica, né, o nosso assoalho pélvico que recebe todos os nossos órgãos, inclusive a bexiga, precisam ser exercitados, precisam ser treinados, certo? E isso a gente aprende durante a prática dos exercícios, tendo uma respiração consciente, fazendo o movimento de puxar a musculatura para cima e não de empurrar, né? Eu sempre falo para os meus alunos quando vai fazer um agachamento, quando vão fazer exercícios, que a gente não deve fazer aquela força de empurrar para baixo, a gente deve fazer a força de puxar para cima, respirar da maneira correta, respirar de maneira consciente. Então esse é um dos indícios que a musculatura pélvica, que faz parte do core, está fraca quando temos esses escapes de urina. No homem é mais difícil, mas pode acontecer também. Então a gente consegue prevenir também aí uma questão de incontinência urinária, que às vezes acontece, e não é só para pessoas mais de idade. Às vezes isso começa, os primeiros sinais começam a aparecer, né, dessa fraqueza, como eu disse, por volta dos 20 e poucos, 30 e poucos anos. Quais são os tipos de exercício que ajudam a treinar o core? Eu fiz uma live aqui no Instagram e também está lá no meu YouTube o resumo dessa live, onde eu expliquei de maneira prática e também expliquei um pouquinho sobre a parte teórica, né, com relação a esses exercícios, por que eles são importantes. Eu ensinei 3 exercícios para a coluna lombar. Aqueles exercícios não são só para a coluna lombar, a gente trabalha também outras musculaturas do core realizando eles. Então, aqueles 3 exercícios, dá uma olhadinha no meu Instagram, no YouTube, que você vai encontrar lá. Eu posso deixar o link também nos comentários para você encontrar com mais facilidade. Esses 3 exercícios são excelentes, foram recomendados por um dos maiores especialistas em coluna lombar, que estuda muito esse conjunto de músculos do core, porque é realmente um grande núcleo, uma coisa muito importante que a gente tem no nosso corpo que precisa estar fortalecido. Então, esses 3 exercícios são excelentes. As pranchas, né? Todas as pranchas que a gente faz na academia, as pranchas isométricas. Primeiro a gente começa com a prancha paradinha e depois vai passando para pranchas com movimentações que são mais desafiadoras, né? Mais complicadas. A gente precisa ter uma consciência maior para conseguir executar. As pontes, né? Que são aqueles exercícios que a gente fica deitado no chão e eleva o quadril. Também tem a possibilidade de fazer em isometria, que é segurando parado na posição por alguns segundos, e em movimentação. O perdigueiro, né, que foi um dos exercícios que eu passei, ou bird dog, que é o nome em inglês. Então, nessa live tem esses exercícios, tá? Que você pode praticar
tranquilamente na sua casa, né? Cada vez que você for praticando, você vai melhorando alguma coisa. Preste atenção nas instruções, né? E que eu tenho certeza que você vai fazer direitinho e isso ajuda muito a fortalecer seu core. Não é porque compreende também a região do abdômen que você vai treinar só abdômen, tá? Porque aí o seu abdômen vai ficar forte demais e as suas costas não vão estar fortalecidas da maneira que precisa, então é o todo. A partir desses exercícios você já pode começar e daqui a pouco vale a pena, se você já treina, chegar na academia e dizer, ó, a Nicole falou que é importante fortalecer o core. Eu quero saber se nesse meu treino tem exercícios para fortalecer o core. Dentro da minha metodologia de trabalho, eu sempre incluo esses exercícios porque eu sei da importância que eles têm com relação à nossa saúde como um todo. Bom, pessoal, esse foi um vídeo breve para explicar para vocês sobre o que é core, sobre a importância, né, de treinar esse conjunto de músculos. Então não se esquece que se você tiver interesse, né, de conhecer mais exercícios, inclusive para aprender a fazer aquela respiração baixa que eu comentei com vocês durante o vídeo, escrevam aqui nos comentários, eu quero aprender a respiração baixa, eu quero aprender exercícios para fortalecer o core, que eu vou estar criando esses conteúdos práticos para trazer aqui para vocês. Porque o meu conteúdo tem a intenção de levar a informação para cada vez mais pessoas, para que vocês consigam aliviar as suas dores, fortalecer o corpo de vocês para ter mais liberdade, para fazer as atividades que vocês gostam, para praticar os hobbies que vocês têm vontade, para não deixar de passear, de brincar com os teus filhos, viajar, passar horas sentado no carro, né? Às vezes isso é um pouquinho complicado para pessoas que têm essa questão de dor. Então, quando você fortalece o seu corpo, você tem mais liberdade, você consegue escolher pela sua vontade, não porque o seu corpo tá lá gritando e dizendo, não, eu tô com dor, eu não tô a fim de fazer nada, não quero fazer nada. Quando a gente fortalece o nosso corpo, a gente evita passar em médico o tempo todo, tomar remédio o tempo todo, a não ser que seja por prevenção, né, por se cuidar, mas eu digo de ter crises de dor, de ter esses problemas, evita a cirurgia. Então, essa é a ideia que eu quero deixar vocês conscientes a respeito disso e conhecendo um pouquinho mais sobre vocês mesmos e sobre como cuidar de nós mesmos, porque nós precisamos ser protagonistas no nosso autocuidado. Ninguém vai chegar e vai dizer, ah, não, eu vou fazer exercício por ti, fulana, e daí tu melhora. Não tem como fazer isso. Nós temos que fazer o que é necessário para a gente se sentir melhor, para levar uma vida com mais qualidade e para chegar lá, né, nos nossos 60, 70, 80, autônomos, né, sem precisar de ajuda de terceiros e, enfim, podendo ter toda a nossa liberdade para continuar fazendo as coisas que a gente gosta, tá bem? Um beijo para vocês e até o nosso próximo conteúdo.